Bom dia, Gustavo. Você me ouve? Olá, bom dia, Ana Maria. Sim, te ouço sim. Você é autor de algum artigo? Oi, desculpa? Você é autor de algum artigo? Sim, das spin-offs. Ótimo. Vamos aguardar o pessoal. Uhum, ok.
Bom dia. Bom dia, Pessoal. tudo bom? Tudo bem. Olá, bom dia. Professor Pedro Fernandes, Isso. moderador. É isso, eu sou Ana Maria, sou a debatedora da sessão, estou aqui à disposição. Prazer, Maria. Obrigado por fazer essa função. Deixa eu testar aqui, vamos ver se... A gente vai, bom, dividir os vídeos, né, das apresentações, a menos que o pessoal queira apresentar ao vivo. Mas fica por preferência dos apresentadores, mas de praxe dividir nos vídeos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ok, a gente está no horário aqui, mas talvez esperar 2 minutos, caso as pessoas estejam entrando agora. E sistemas, às vezes, demoram um pouquinho mais para entrar no Zoom, e aí a gente já dá início à sessão. Pedro, geralmente o Zoom resolve atualizar quando a gente quer entrar, né? Aí a pessoa tenta entrar lá e está atualizando, perde o início. Exato. Sempre assim.
São quantos trabalhos nessa sessão, Pedro? 3? São 3 trabalhos na sessão aqui, então a gente tem bastante tempo. Beleza. Bom dia a todos. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia. Bom, acho que 2 minutos de cortesia foram dados aqui, então podemos começar a sessão e conforme foi indo, talvez mais pessoas entrem. Bom, bem-vindos a essa sessão. Meu nome é Pedro Marrou, eu sou professor de estratégia no INSPER. Vou ser o moderador dessa sessão hoje, substituindo o professor Thiago Soares, que infelizmente teve uma emergência familiar e não pôde comparecer. Queria agradecer também a Ana Maria Vicente da Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, que está aqui debatendo essa sessão, também já adicionou no chat aqui o link para avaliação dessa sessão, se vocês, por favor, puderem preencher isso depois. Temos 3 papers hoje nessa sessão. Vamos ver o panorama do conhecimento científico sobre gestão da informação, do conhecimento e da inovação, por Joyce Campelo Santos e Alex Fabier de Paulo, da Universidade Federal de Goiás. Seguido pela relação entre capacidades tecnológicas e inovação aberta em subsidiárias de multinacionais automotivas atuantes no Brasil, da Eduarda Furman e do Cleunis Cameleiro, dois da Universidade Positivo. E, por fim, temos o paper de spin-off acadêmica Análise Bibliométrica do Setor, do Gustavo Paulo Pereira, da Universidade Passo Fundo. Bom, temos 1h30 para a sessão no total. São 3 papers. Minha sugestão é que façamos talvez 20 minutos alocados inicialmente para cada paper, com passar o vídeo e fazer um Q&A logo depois. E ao final do tempo dos três papers, a gente pode fazer uma discussão geral sobre os trabalhos e voltar a questões não respondidas sobre cada um. Novamente, eu tenho os vídeos aqui de apresentações. Posso passar e dividir aqui, a menos que os autores queiram fazer a apresentação ao vivo, também fiquem à vontade, se preferirem. Senão a gente segue com os vídeos. Pode ser? Professor, Então, professor, uma dúvida. O senhor pretende 20 minutos contando com os 8 minutos do vídeo. Então, 12 minutos para debate e no final fazemos o debate geral, não é isso? exatamente. Certo. Eu posso compartilhar os vídeos. Ok. Perfeito. Então, vou pela ordem do sistema. O primeiro artigo é o panorama do conhecimento científico sobre gestão da informação, do conhecimento e da inovação. Perfeito. Vocês só me confirmem se estão vendo direitinho, tá certo? Ok. Pode dar play só para a gente ver se tem som.
Meu nome é Joyce e eu estarei apresentando o trabalho Panorama do Conhecimento Científico sobre Gestão da Informação, do Conhecimento e da Inovação, feito por mim e pelo professor Dr. Alex Fabiani de Paula. Fazendo uma breve contextualização, vamos falar sobre a inovação, que vem desempenhando um papel essencial na maioria dos setores industriais, organizacionais, econômicos e até mesmo no dia a dia das pessoas em todo o mundo. Considerando que a maioria das inovações são idealizadas com base em informações e conhecimentos, faz-se necessário compreender as áreas do conhecimento que se dedicam ao estudo dos processos de criação, uso e transferência de informações e conhecimentos, sendo elas a gestão da informação e gestão do conhecimento. Durante a realização deste estudo, conseguimos identificar alguns trabalhos que já investigaram a relação entre essas temáticas e a inovação. Porém, foram avaliados de forma separada, onde parte desses trabalhos analisaram somente a relação entre a GC e a inovação e outros discutiam apenas o envolvimento da GI com a inovação. Com isso, esse trabalho teve como objetivo traçar um panorama dos conhecimentos científicos a respeito dessas temáticas de forma conjunta. Alguns conceitos foram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, como o de gestão da informação, que é definida por Lima como a teoria e a prática que abrangem desde a criação ao uso das informações, o conceito de gestão do conhecimento, que é descrita por Ciancone como um conjunto de ações associadas ao processo de criação, organização, difusão e uso do conhecimento com o propósito de propiciar o seu compartilhamento. E, por fim, a inovação, que tem como princípio básico a disponibilização e implementação de produtos ou processos novos ou aprimorados que apresentem diferenças significativas dos produtos ou processos anteriores. A metodologia utilizada pode ser dividida em 3 etapas. A primeira, a estruturação da base de dados, onde foram realizadas buscas na coleção principal da plataforma Web of Science por os artigos que abordassem as temáticas de GI, GC e inovação, considerando apenas artigos e artigos de conferências no período de tempo de 1991 a 2020. Esse foi o nosso script de busca e com esse filtros e período de tempo determinado, chegamos ao número de 5.401 artigos que passaram por um processo de tratamento dos dados e, por fim, ficou com 5.254 artigos. Tendo em vista que o período de tempo analisado é de 30 anos, decidiu-se separar a base em 3 décadas, permitindo analisar os registros de cada década de forma separada para que pudéssemos observar as temáticas ao longo do tempo. Com os dados devidamente preparados e tratados, partimos para a segunda etapa, onde foram geradas análises gerais sobre os artigos em cada década. Na terceira etapa, utilizando técnicas da análise de redes sociais, foram construídas as redes de palavras-chave e cooperação entre países. Com os resultados obtidos, foi possível observar que tanto o número de artigos publicados quanto o número de citações tiveram um crescimento expressivo ao passar das décadas, onde a maior parte das publicações se concentram entre 2011 até 2020, tendo cerca de 3.846 artigos publicados, que correspondem a 73,2% do total. Vale ressaltar que no ano de 1996 houve um pico de citações que não foi acompanhado pelo aumento de artigos publicados. Isso ocorreu devido ao trabalho de Ron Sanches e Joseph Mahoney, publicado em 1996, que acumula mais de 1.100 citações ao longo do período analisado. A partir das redes de palavras-chave, observa-se as relações entre as palavras que são estabelecidas quando utilizadas juntas para descrever o mesmo artigo. As cores e os tamanhos dos nós foram ranqueados com base na métrica de PageRank. Sendo assim, os nós com tamanhos maiores e cores mais escuras são os nós mais importantes da rede com base em suas conexões. De forma geral, percebe-se que o aumento do número de publicações ao longo das décadas elevou a diversidade dos assuntos relacionados às áreas,
No entanto, sempre há alguns temas mais abordados e recorrentes, como o aprendizado organizacional, o conhecimento tácito, o desenvolvimento de novos produtos, o compartilhamento de conhecimento e capital intelectual, que estão entre os assuntos mais importantes nas 3 décadas. Voltando para as estatísticas descritivas, ao todo foram identificados 100 países como origem das 5.254 publicações, o que significa que mais da metade dos 193 países reconhecidos atualmente no mundo já produziram pelo menos um artigo sobre as temáticas estudadas. Observa-se que os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Alemanha, a China, a Austrália e a Itália aparecem entre os países com maiores números de publicações nas 3 décadas. Agora, analisando a cooperação científica entre os países, nota-se que em apenas 19,5% dos trabalhos houve colaboração entre 2 ou mais autores de países diferentes. Essas redes também foram ranqueadas com base na métrica de PageRank, ou seja, os nós maiores e mais escuros são os mais importantes da rede. No geral, houve um aumento na colaboração entre países ao decorrer do tempo, tanto em relação ao número de países que cooperaram, quanto à quantidade de trabalhos desenvolvidos em colaboração, representada pela espessura das arestas. Os Estados Unidos, Reino Unido, China, Espanha, Itália, França, Canadá, Austrália e Finlândia também se destacam como os atores mais importantes das redes de cooperação, em especial na 3ª década. Através dos resultados, podemos concluir que as temáticas analisadas apresentam uma forte tendência de crescimento para os próximos anos. Os assuntos predominantes nas 3 décadas são voltados principalmente para o desenvolvimento do ambiente organizacional. Em relação aos países, os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, China, Austrália e Itália são os principais geradores de conhecimentos científicos que envolvem as temáticas de forma conjunta. Em termos de cooperação, apesar de serem poucas, nota-se que elas são bem diversificadas entre países e continentes, porém há alguns nós que concentram as relações mais intensas. E como sugestões para novas pesquisas, vejo 2 principais. A primeira seria analisar as produções de países específicos para permitir uma comparação das características encontradas, e a segunda seria realizar um estudo mais aprofundado sobre as relações de cooperação. Aqui estão algumas referências citadas durante a apresentação. E com isso, finalizo minha apresentação, agradeço a todos pela atenção e gostaria de dizer que é um enorme prazer participar de um evento tão importante e de grande prestígio como o CIMEAD. Obrigada. Perfeito. Coloquei aqui 12 minutos agora para a gente comentar sobre esse paper. Então, fiquem à vontade, por favor, para comentar sobre o paper da Joyce. Obrigado pela apresentação pré-gravada. Professor, tem alguns comentários. Pedindo. Por favor, Ana Maria. Primeiramente, bom dia, pessoal. Eu quero parabenizar os autores do trabalho. O trabalho está bem estruturado, né, e conseguiu cumprir com o que se propôs. Mas o objetivo do evento é que a gente aperfeiçoe, né, o trabalho para uma posterior submissão em um periódico e tudo mais. Então, desde já, parabéns e obrigada, né, por submeter o trabalho de vocês ao CIMEAD. Só algumas considerações que eu percebi no trabalho de vocês, certo? A questão do objetivo, em algum momento da metodologia, vocês colocam o objetivo de que um dos principais objetivos do trabalho é analisar as características da publicação ao longo do tempo e tudo mais. E na introdução vocês colocaram outro objetivo, né? Traçar um panorama dos conhecimentos científicos. Então, seria melhor padronizar, né? Para não causar aí algum conflito, deixar
ele é uniforme, explicar um pouco mais por que a escolha dos anos, né? E se essa divisão que vocês fizeram, será que teria influência na hora de fazer as redes, na hora de fazer as nuvens de palavras, né? Ficou uma dúvida na minha cabeça. Foi uma ideia interessante por dividir, até porque era um período longo, né? Mas falar um pouco, né, sobre essa divisão e o porquê da escolha desse tempo. Na questão dos resultados, vocês trazem os resultados bem organizados, né, sintetizados, mas vocês poderiam fazer algumas relações também. Por exemplo, vocês citam que o termo Open Innovation, ele surgiu apenas, apareceu fortemente na segunda década. E aí, realmente, só em 2003 que o termo surge, né, com o trabalho seminal de Chesbrough. Então, pudesse colocar essas informações para aumentar, né, a quantidade de resultados, fazer essas relações, não apenas trazer os dados, mas como sugestão dizer, né, olha, esse tema surgiu com fulano de tal, por isso que só aparece nessa década, assim como outros anos que poderiam acontecer também, né, outros temáticas que talvez não aparecessem nas outras, porque realmente surgiu a partir dali da evolução de alguns conceitos. Talvez pudessem aprimorar isso no sentido de aperfeiçoar e deixar o trabalho mais robusto para uma possível publicação em revista, né? Então, outra coisa que vocês falam, né, o aumento da produção da China, a China de uma década para outra, elas aumentou consideravelmente suas publicações, né? E aí vocês falam que os Estados Unidos reduziu. Na verdade, né, o gráfico de vocês mostra que os Estados Unidos não reduziu, ele mais que duplicou. No entanto, não tão proporcional ao crescimento como em relação à China. Ele ficou atrás da China, mas ele duplicou de uma década à outra. Eu senti falta desta análise, certo? Outra questão é o fato de enfatizar também a dependência que ficou, ao meu ver, vocês me corrijam, né, que alguns países têm em relação aos Estados Unidos, né, porque nas redes de vocês, apesar dos Estados Unidos não avançar tanto quanto os outros, né, porque a China avançou consideravelmente, mas muitos países ainda estão ligados às produções dos Estados Unidos, né, então entender por que os Estados Unidos é tão influente na temática de vocês, e entender a evolução desses conceitos e propor direcionamentos de pesquisas futuras, que é o objetivo de uma revisão bibliométrica, né, em termos de conceitos, né, de direcionamentos de conceitos, de avanços de temáticas e propostas de análise do campo de vocês e tudo mais. Então, essas são as minhas, né, considerações e quero parabenizar mais uma vez, e aí estou à disposição de vocês, qualquer dúvida, né, e queria ouvir mais de vocês a respeito da construção do trabalho de vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Ana Maria. Você quer falar, Joyce? Tá. Quer fazer algum comentário, Joyce? Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, eu estava com um probleminha no microfone, mas enfim, bom dia a todos. Comentando alguns pontos, em relação à data, quando a gente pesquisou na Web of Science, era o período que a gente conseguiu encontrar que teria os artigos em anos seguidos. Até tinha alguns artigos em anos antes, só que havia uma lacuna. Por exemplo, o ano mais, digamos, antigo que a gente conseguiu foi em 91, e outros artigos só tinham em 83. Então, tinha essa lacuna dos anos que não haviam, pelo menos na Web of Science. E a gente acabou escolhendo esse período e dividiu ele em décadas para ficar 10 anos certinho, para poder estar fazendo a análise. Foi essa a questão das datas. Realmente, a gente acabei não comentando no vídeo, porque o tempo acaba sendo muito rápido, mas é essa questão. Complementando, né, Joyce? A ideia era tentar fazer um estudo realmente temporal para ver essa evolução, né, conceitual e da relação desses termos. E aí foi uma opção nossa realmente fazer um recorte de 30 anos, dado esses vales muito grandes que tinha aí anterior às 3 décadas, né? Então a gente viu uma uniformidade maior a partir
aí, né, entre esse intervalo de 30 anos. Então, foi um dos motivos, mas daria realmente para poder fazer um pouco maior, mas não ia ter tanta influência assim, até porque a composição ela é quantitativa em termos de termos, né? Então, um ou outro trabalho que tivesse nas décadas anteriores não ia interferir tanto assim na temática, não, né? Tentando só, eu agradeço aí, viu, Ana, no nome e da Joyce, as observações, a gente, né, sempre quando se escreve, né, Joyce, a gente falou bastante disso, a gente lê, e chega uma hora que você não consegue enxergar algumas coisas, essa questão do objetivo diferenciado na metodologia de introdução, a gente vai ajustar mesmo aí, acho que um bom ponto, né? A mesma coisa, essa questão dos Estados Unidos diminuiu, né? Diminuiu proporcionalmente à China, mas não diminuiu na prática, um pequeno lapso nosso aí, sem dúvida nenhuma. E só queria reforçar essa questão que você colocou sobre a dependência dos países com os Estados Unidos, que nós estamos falando de uma relação de cooperação, ou de coautoria nesse caso, né? Então, por mais que a gente veja em um objeto gráfico aí que a China teve uma relevância grande, né? Até o próprio Brasil, na terceira década, teve uma ascensão grande na produção dessas 3 áreas de conhecimento, mas quando se fala em parcerias para produzir esse tipo de conhecimento, os Estados Unidos ainda têm uma relevância muito grande, né? E ele, de alguma forma, até pela posição que ele está na rede, né, Joyce, que nós vimos lá, ele tem uma ascensão, ele é um dos principais influenciadores nessas produções. Então, pode não estar sendo o que mais produz, né, mas é um dos mais influenciadores e que, sem dúvida nenhuma, isso, pelo menos na nossa opinião como pesquisadores, é até mais relevante do que o quantitativo puramente dito, né? Então, só uma observação sobre esse ponto aí que você colocou, tá? Joyce, se quiser complementar também, fica à vontade. Sim, e a questão dos Estados Unidos nem é tanto que ele reduz o número de produção, mas como a gente está olhando ali os rankings, ele acaba descendo um pouco, né? E a China é interessante porque da segunda para a terceira década ela acaba tendo uma ascensão muito grande no ranking, ela acaba indo para os primeiros lugares. Acho que é isso. Obrigada pelos comentários também, agradeço. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário, estamos à disposição. Não sei se nós temos tempo, gostaria de fazer mais algum comentário, Pedro, como está? Então, pode ir, Guilherme, obrigado. Maravilha, obrigado a vocês, bom dia a todos novamente. Então, parabéns pelo estudo, Joyce, professor Alex. A gente tem falado bastante sobre as oportunidades que os estudos bibliométricos oferecem, e essa necessidade de organizar a literatura, tamanha é a quantidade de publicações que a gente tem percebido, né, no mundo todo. Então, um estudo muito bacana, muito bem organizado, gostei bastante da rede. Achei que essa relação informação, conhecimento e inovação ficou bem adequada, né? Demonstra a evolução, né? Como isso vai sendo desencadeado até chegar na inovação. Então, foi uma boa escolha metodológica. Eu reforçaria isso lá nas conclusões, reforçaria também essa amarração nos resultados. Acho que isso é um ponto bem forte do estudo. E a figura 2 deixa isso evidente, porque os 3 nós que mais se destacam são relacionados direta e indiretamente à inovação, conhecimento e inovação, né? Aprendizado organizacional, novos produtos e conhecimento tácito. Então, reforço, né? Acho que tem uma oportunidade de destacar ainda mais isso. A gente tem feito alguns recortes, muitos estudos sobre os últimos 5 anos, publicações dos últimos 5 anos, mas achei muito interessante esse recorte de 3 décadas para avaliar a evolução do conhecimento. No campo, o aplicativo VozViewer, ele tem uma solução chamada Overlay Visualization, que ele permite verificar os temas emergentes dentro da rede. Não sei se esse aplicativo utilizado também permitiu isso. Ele muda as cores da rede, inclusive. É uma sugestão de tentar rodar depois os dados com esse outro aplicativo. Tem soluções complementares bem interessantes que permite verificar ao longo desse período, né, e demonstrar isso na rede, mudando os nós e os termos por cores, e verificar realmente o que está na fronteira relacionado ao tema. Indica muito
muito não, né? Indica gaps de pesquisa que podem ser investigados. Então, novamente, parabéns aí pelo estudo. Ótimo, acho que essa é a beleza de uma sessão dessa aqui, né? A gente acaba pegando uma série de insights que às vezes passam batido, a gente pensou, esqueceu de colocar no papel, né, Joyce? Agradeço muito aí, viu, Cleomir, essas observações, e notamos aqui a questão de fazer essa amarração e até enfatizar mesmo a escolha das 3 temáticas e a extensão do prazo. Vamos olhar depois o VOS View, nós não usamos o VOS View, não, usamos o GEF. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta que pode ampliar aí as visualizações. Obrigado, viu? Também agradeço os comentários e adorei a sugestão. Iremos tentar, sim, rodar para ver os novos achados que conseguiremos. Perfeito, obrigado, gente, pela participação. Encerramos aqui o tempo desse primeiro artigo, nessa primeira parte da discussão, mas eu queria deixar uma provocação para vocês. E é o que eu faço com os doutorandos, talvez isso explique porque eles não gostem de mim, estou brincando, mas eu acho que, assim, o objetivo da pesquisa acadêmica tem que ser sugerir ou gerar algum conhecimento novo ou sugerir alguma ação. E eu acho que eu senti um pouco de falta nisso no artigo de vocês. Qual que é o objetivo final do artigo? Então, eu acho que a sugestão do Cleomir está um pouco relacionada com isso. Por exemplo, identificar quais são os trends de pesquisa e quais são os gaps que vão surgindo, né? Para onde a pesquisa vai evoluindo, me parece ser um possível caminho para isso. Eu acho que eu senti um pouco de falta. Qual que é o objetivo final? O que o paper de vocês está contribuindo no final? Qual que é a ação, qual que é o conhecimento gerado no final a partir disso? Além de entender, tudo bem, está sendo mais produzido na China, nos Estados Unidos, mas o que pode ser feito a partir disso? Não precisam responder, não quero colocar ninguém aqui no holofote, mas simplesmente fica essa sugestão para vocês pensarem. Mas parabéns, muito legal, muito bem estruturado. Ana, será que podemos passar para o próximo, para o paper da... Maria ou Maraia? Maraia. Maraia, ok. Certo. Para confirmar. Olá, sou Maraia Eduarda Furman, orientanda de Cleonir Tumeleiro. O título dessa pesquisa é a relação entre capacidades tecnológicas e inovação aberta em subsidiárias de multinacionais automotivas atuantes no Brasil. Aqui temos o sumário. Como introdução, nós temos o seguinte funil, onde começa-se com capacidades tecnológicas, que foi o primeiro assunto de destaque na dissertação. Em segundo plano, partimos para a inovação aberta e seus paradigmas. Em terceiro, a relação entre capacidades tecnológicas e inovação aberta. E, por último, temos a influência de capacidades tecnológicas e inovação aberta, que foi a pergunta de pesquisa. Temos ali no centro o problema de pesquisa destacado em vermelho, onde ele busca as barreiras de implementação das capacidades tecnológicas e inovação aberta. A seguir, temos os objetivos de pesquisa, com destaque o primeiro, que é descrever as capacidades tecnológicas para inovação aberta em subsidiárias de multinacionais automotivas atuantes no Brasil. E o segundo objetivo é analisar como as capacidades tecnológicas influenciam a inovação aberta em subsidiárias de multinacionais automotivas atuantes no Brasil. Aqui, como o quadro teórico, ele é dividido pelo tema, pelo conceito e definição e as principais referências. Basicamente, capacidades tecnológicas são constituídas por toda forma de conhecimento tácito, explícito e especializado, para desenvolver produtos e processos, como, por exemplo, o sistema técnico físico e capital humano.
Logo, a inovação aberta ela consiste na troca de conhecimentos, ou seja, é o processo de entrada e saída de conhecimento de ambas as partes interessadas. Por exemplo, a troca de conhecimento entre sua empresa com parceiros, concorrentes, startups, entre outros. Aqui nós partimos para a parte de metodologia, onde essa pesquisa ela foi feito um estudo de caso através de subsidiárias automotivas, onde foram escolhidas 3 empresas multinacionais. Foram entrevistados ao todo 10 colaboradores e foi seguido esses 5 tópicos apresentados aqui na parte de tratamento de dados. A respeito das análises de dados, observando aqui o primeiro objetivo específico, foram encontrados as seguintes respostas. Primeiro, as empresas elas buscam sempre focar nos conhecimentos tácitos dos colaboradores através dos espaços criativos. Outra influência foi visto que ocorreram melhorias no setor organizacional das empresas que aplicam capacidades tecnológicas e inovação aberta. E também foi visto que a relação entre capacidades tecnológicas e inovação aberta, ela acontece através de um fluxo de entrada e saída de ambas as partes interessadas. A seguir, nós temos as principais características de capacidades tecnológicas que foram estudadas ao longo dessa pesquisa. Então, como, por exemplo, tecnologias físicas, que é adquirir novos equipamentos para a fábrica, tecnologias computacionais, adquirir novos softwares e hardwares, etc. Através daquelas informações, foram obtidas essa seguinte rede. Nessa rede, nós observamos que existem características que se conectam, como, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos se conecta com patenteamento de conhecimento. Tecnologias computacionais se conecta com tecnologias físicas. Desenvolvimento de novos produtos se conecta com fluxo de conhecimento com a matriz. E os conhecimentos tácitos se conectam com os conhecimentos de espaços criativos. Através do Atlas TI, nós conseguimos ter esse viés a respeito da nuvem de palavras, das palavras mais citadas na pesquisa, das entrevistas. E vemos aqui que inovação tem bastante destaque, empresa, aberta e parceiro são as 4 palavras mais citadas. Na parte de análise de resultados, nós temos aqui como o segundo objetivo, onde nós vemos que as capacidades tecnológicas, elas influenciam na inovação aberta por meio da aquisição exploratória dos recursos externos, recursos que fortalecem as competências internas e contribuem para a inovação aberta. Acessibilidade de conhecimentos externos e a relação de interdependência e complementariedade entre capacidade tecnológica e inovação aberta. As empresas, elas acessam e transformam novos conhecimentos que aumenta a maneira substancial o potencial de desempenho. Aqui abaixo nós temos novamente a rede que foi criada. Visto que nós temos todas essas características conectadas com inovação aberta. As seguintes conclusões que foram obtidas no trabalho. Primeiro, a respeito das novidades que o trabalho trouxe, foi o relacionamento das subsidiárias com a matriz, os conhecimentos gerados a partir de hub de inovação e o estudo de subsidiárias do setor automotivo. Foram os 3 patamares novos que essa pesquisa trouxe. Além disso, descobriu-se que as capacidades tecnológicas, elas são baseadas em conhecimentos que precisam ser renovados a fim de as multinacionais se manterem competitivas em seus mercados de atuação. As soluções tecnológicas que poderiam demorar podem ser alcançadas com parceiros externos. Além disso, os espaços criativos eles permitem o desenvolvimento de lideranças e de novos negócios, com o uso de tecnologias de fomento de inovação que estimulam o aperfeiçoamento de competências. O fluxo de conhecimento com os parceiros externos pode ser feito pelas subsidiárias a fim de manter suas capacidades tecnológicas competitivas. E, por fim, a inovação aberta, ela ocorre de maneira informal nas empresas, visto que elas são mais voltadas para o cotidiano das empresas. Aqui temos as principais referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Aya. E Cloni, claro.
Podemos abrir para dúvidas, questões, sugestões, ações, elogios. Vou falar uma. Maraia, né? Não sei se pronunciei, porque meu nordestinês não ajuda muito. Maraia, então, parabéns pelo seu trabalho. É uma temática bem interessante e trabalhar com as subsidiárias de multinacionais também tornar o trabalho interessante. Obrigada por submeter, né, ao SEMEAD. Só algumas consideraçõezinhas em termos de estrutura na introdução, sabe, Maraia? Talvez contextualizar melhor o seu objeto, né? Você trabalhou bastante sobre o seu fenômeno, a relação entre capacidades tecnológicas e a inovação aberta, mas problematizar isso no ambiente, né, das subsidiárias e multinacionais, para que você chegue, né, ao seu problema de pesquisa. Porque, de repente, você fala bastante sobre as suas temáticas e chega nas subsidiárias, e a gente fica tentando fazer essa relação, tá certo? Só para contextualizar direitinho, para estruturar direitinho na introdução. Na metodologia, deixar claro as entrevistas, né? Como foram as entrevistas presenciais, online, o período que foram feitas. Você disse que utilizou o Bardan, né, para fazer análise de conteúdo, mas o Bardan apresenta algumas fases, né, de categorização. Você só fez adaptação, você fez a aplicação do Bardan como um todo. Então, como foram feitos esses passos, né, que o autor sugere? Né, os estudos de caso, seria interessante apresentá-los, né, justificá-los, trazer alguns elementos das empresas que você estudou, e tudo mais. Talvez nos resultados, né, você apresente uma figura, a figura 4, talvez explicar melhor, né, um pouquinho mais como se chegou a ela, porque a gente tem que ter um esforcinho para entender melhor como foi esse caminho, e essas citações que você utilizou, né, como foram definidas as categorias analíticas, né, que você utilizou, que com certeza você trouxe da literatura, né, explicar melhor nesse sentido, conceituá-las. Então, essas são as minhas considerações, tá certo? Perfeito, muito obrigada pelas suas considerações. Realmente houveram algumas lacunas ali na hora de fazer o vídeo, porque eu acabei focando um pouquinho mais em trazer os resultados e as conclusões para estruturar o vídeo. Explicando um pouquinho como é que foi esse processo de entrevista, eu entrevistei ao todo 10 colaboradores das 3 empresas, todas elas do setor automotivo, e essas entrevistas elas foram realizadas online, onde teve no total 5 horas de duração, todas as entrevistas. E a respeito do Bardan, sim, eu segui todos os passos da estruturação para a metodologia, e acho que, por enquanto, esses comentários. Professor Cleonier, quer comentar alguma coisa? Queria agradecer aí a fala da Ana, todas as sugestões muito, muito bem-vindas. A gente acabou de fechar esse projeto, foi um projeto de iniciação tecnológica realizado aqui na Universidade Positiva, então a Mariah foi muito bem, performou muito bem pelo prazo que se tem, né, de 1 ano, e agora chegamos ao momento dos ajustes finos, né? Então está sendo bem bacana. Ontem a Mariah participou do Sapiens também, já recebeu várias contribuições. Essa questão da amarração com as subsidiárias na introdução, ela é muito importante, realmente, Ana Maria, a gente tem que reforçar isso. A explicação também da rede, da relação entre os nós, ela pode ser melhorada, com certeza é uma oportunidade importante de melhoria. Também ali na questão da metodologia, a justificativa dos casos,
tem também, sim, oportunidade de melhoria, deixar claro, mais claro quais foram os critérios e explorar melhor as fases da pesquisa sugeridas pela Bardan, com certeza. Essa eu acho que é a nossa maior oportunidade. Não tínhamos pensado nessa correlação com as citações literais, eu não sei se foi exatamente isso que você sugeriu, Ana Maria, que isso é um ponto importante que a gente pode cobrir bem. Maravilha. Então, vamos Isso trabalhar porque nisso. acredito que as categorias que vocês utilizaram para análise vieram da literatura, né? Que vocês pesquisaram lá no quadro seguinte. Sim. É interessante que tiveram algumas categorias emergentes. Por exemplo, espaços criativos. A literatura não traz isso. A literatura está defasada em relação a isso. Então, a gente percebeu que essas empresas tinham espaços criativos. Todas elas utilizavam esses espaços criativos para gerar aí, todo um fluxo de conhecimento e cocriação. Então, tiveram categorias a priori e a posteriori. Exatamente. Então, é algo que a gente pode reforçar também. Obrigado, novamente. Permite Obrigado. aí também fazer uma observação, pode ser, Pedro? Por favor, por favor. Parabéns aí pelo trabalho, viu, Maraia? Foi muito, muito bacana ver esse trabalho aqui. Particularmente, eu sou um entusiasta de inovação aberta e achei muito interessante o trabalho de vocês. E a gente sabe que é um recorte de um trabalho maior, então acaba que fica realmente complicado, às vezes, a gente colocar tudo que se achou, né? Eu gostei muito da figura 4, então, visualmente, acho que os objetos visuais, eles transmitem um recado que se quer, e, obviamente, né, cada caixinha dessa que vocês colocam, que são as capacidades tecnológicas aí são muito instigantes, né? Como o Pioneer mesmo comentou aí agora, ambiente físico, né? Isso influencia na inovação aberta, e a gente sabe que na prática passa a influenciar, né? E eu fiquei, não é na dúvida para esse trabalho, mas não sei se no seu trabalho em si lá, né? Se você consegue, além das entrevistas, colocar alguma evidência que colabora, né, de que aquilo efetivamente é uma inovação aberta, ou se para afirmar aquilo é uma predominância dos depoimentos, porque talvez se uma das pessoas de todas as entrevistas citar ambiente físico ou tecnologias físicas, mas as demais não citarem, isso tem um peso para você falar que tem relação ou não, né? Então, é só um ponto aí de observação, não uma crítica direta. E na figura em si, se me permita, pode ser até um preciosismo, né? Mas achei que ficou um pouco poluída essa questão do estar associado com, ficou repetitivo ali na figura, tá, Mariah? Então, talvez sinalizar com cor ou com algum tipo de objeto ali, porque eu acho que roubou ali a beleza da figura, né, que faz as amarrações aí entre esses vários bloquinhos aí, o estar associado com repetidamente, tá? Mas é só uma forma de pensar o objeto visual é diferente, mas achei super interessante. A minha pergunta é se você conseguiu buscar algumas questões adicionais, além das entrevistas, foi muito com base na questão de patente ali, tem patenteamento do conhecimento, né? E, geralmente, patentes são objetos públicos, né, que a gente efetivamente dá para saber se aquilo foi feito com alguém, né? Então, a patente, se ela foi feita só dentro do P&D, não necessariamente ela pode ser uma inovação aberta, né? Pode ser também, né? Mas aí tem que investigar até dentro da própria patente. Mas, de cara, se a patente foi feita com alguma parceria, com uma subsidiária, com uma empresa de base, qualquer outro cooperador ali, claramente, né, você vai perceber que o patenteamento está, sim, relacionado com inovação aberta, igual o pessoal comentou nas entrevistas, né? Mas parabéns pelo trabalho, excelente, excelente, viu? Parabéns aí, Mariah e Cleonir. Muito obrigada pelas considerações. Realmente essa questão da imagem, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista de conectar através de cores. Achei muito interessante, vou implementar isso assim na figura, acho que vai trazer uma facilidade maior para quem está olhando ali a figura, ver essas relações, realmente.
E a questão ali das entrevistas, sim, eu usei apenas os dados da entrevistas, não usei dados secundários. Realmente isso, buscar esses dados secundários vão atrair muito mais informações, vai deixar a pesquisa muito mais rica. Então, realmente, muito obrigada por esse comentário. Eu vou aplicar isso, vou trazer essa melhoria no trabalho. Muito bom. Algum comentário a mais? Temos por aqui. Caso contrário, acho que podemos seguir. Bem legal, acho que se você participou da sessão Sapiens ontem, imagino que você deve ter tido feedback do Leandro Congelupi, que é um cara sensacional, um dos melhores amigos do coautor, não tem erro. Pode ir no que ele falou, que o cara não está em Wharton à toa. Ana, podemos passar para o próximo. Olá, eu sou Gustavo de Paula Pereira e vou apresentar o trabalho Spin-off Acadêmica, Análise Bibliométrica do Setor. Eu faço parte do mestrado em Administração pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Inicialmente, eu trago na introdução o conceito de spin-off acadêmica. São novas atividades empreendedoras, geralmente implantadas por professores, jovens pesquisadores, estudantes de doutorado e gerado em contextos acadêmicos ou laboratório de pesquisa privado ou estatal. Um exemplo bem atual disso é o Vale do Silício. Foi incentivado pela Universidade de Stanford logo após a Segunda Guerra Mundial. Justificando a questão de pesquisa, eu trago os desafios das universidades e as potencialidades das spin-offs acadêmicas. Os desafios das universidades trazem uma constante exigência de inovação e o desenvolvimento tecnológico, que é constantemente visto, a relação de custo-benefício frente à ampliação da qualidade do ensino, o qual nem sempre há uma relação direta. Então, a ampliação da qualidade de ensino, ela exige um investimento alto, e isso também remete à necessidade da autonomia administrativa e financeira das universidades, tanto públicas quanto privadas, que acabam dependendo de capital de terceiros ou até do governo para a manutenção. Então, essas spin-offs acadêmicas, elas potencializam, gerando uma pesquisa acadêmica como produto para comercialização, fomentando a atividade financeira das universidades. Elas possibilitam a geração de novos mercados, empregos e receita para as universidades, além de angariar capital em função da influência acadêmica dos doutores e professores que fazem parte da universidade, do curso, da faculdade a qual está inserido. Então, a questão de pesquisa, ela aborda como essas spin-offs acadêmicas podem agregar valor econômico às pesquisas aplicadas no ambiente universitário. Foi utilizado o método bibliométrico, com base nos estudos de Zupic e Carter, servindo para conhecer de uma forma analítica uma área específica do conhecimento, neste caso, as spin-offs acadêmicas. Foi utilizada análise de citação, análise de cocitações e análise de palavras, considerado, ao fim, nas conclusões, o método adequado para essa análise. A metodologia utilizada utilizou basicamente o software RStudio com o pacote Bibliometrics, também considerado o mais adequado para análise de métodos bibliométricos. Nas plataformas Scopus e Web of Science, foram identificados 395 documentos entre 1992 e 2022, estes distribuídos em 214 fontes. Na análise dos resultados, a produção científica anual teve um crescimento a partir de 2008, com uma taxa de crescimento anual de 10%, chegando ao seu ápice em 2017, com 36 documentos publicados naquela data. O principal journal da área é o Journal of Technology Transfer, com 35 publicações, e esse é classificado como um Q2 no JCR, da área de ciências sociais. Entretanto, não somente entre os 10 principais listados, apresentam artigos na área de negócios e educação.
Os principais autores identificados são esses 10, porém foram identificados 748. 79% desses autores tiveram apenas uma contribuição ao longo desse estudo e 2,9% dos autores tiveram 5 ou mais contribuições. O principal país na área nos estudos de spin-off acadêmicos é a Itália, com 133 documentos, e o Brasil aparece com 45 documentos na análise de spin-off acadêmicos. Na análise de copalavras, inicialmente dá para se identificar o termo academic spin-offs como o principal numa análise de centralidade, o PageRank, isso muito em função da temática do estudo. Esses são os 20 principais termos que foram identificados, e foram identificados 10 clusters, a qual apresenta as ligações das copalavras. Nessa análise de copalavras não foi utilizada apenas as palavras-chave dos artigos, mas também foi analisado os resumos, os títulos. Isso possibilita uma análise mais precisa das temáticas dos termos aplicados nos estudos. Foram identificadas 180 palavras-chave. E na análise de cocitações, que embasou os referenciais desse estudo, possibilitou uma análise mais específica para as conclusões, foram identificados 2.249 autores que tiveram participações nos artigos, nos documentos publicados, divididos em 33 clusters. Ele também está classificado como o grau de centralidade, da maior centralidade para a menor. Esses são os 10 principais, aos quais foram analisados os trabalhos completos, podendo fazer um resumo, um apurado das publicações. Então, foi possível identificar que a grande maioria são artigos, entretanto, consta um livro de um estudo completo na área do Shane, em 2004, que ele trouxe além da importância, contexto histórico, as atividades adequadas. Na grande maioria dos estudos foi analisado o desenvolvimento, as fases das spin-offs, as relações com as organizações mães, no caso, as universidades, porém, tem artigos mais específicos que trabalham também a questão da relação de aporte de capital, venture funding, entre outros. Então, foi possível concluir que, na análise de copalavras, educação, inovação, empreendedorismo, indústria, entre outros termos, demonstram essa característica da interdisciplinaridade desse tema, além da relevância não somente à área acadêmica, como também no desenvolvimento da sociedade e da indústria. O ambiente universitário ele é extremamente favorável à entrada, à aplicação desse modelo. O segmento de pesquisa e desenvolvimento privado busca esse tipo de organização nas universidades. Ele permite uma profissionalização da exploração da pesquisa, além de fomentar de uma forma substancial financeiramente as universidades, até mais do que a comercialização de simples licenças. Entretanto, há uma necessidade que as universidades invistam nesse modelo de pesquisa. O método biométrico, como foi informado, ele foi uma análise que ele oportunizou a análise desse formato, e como foi citado, as spin-offs acadêmicas, elas superam o formato de sustentabilidade das universidades, trazendo desenvolvimento na sociedade, entre outros. Eu deixo, então, as referências do estudo e, desde já, agradeço a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado pela gravação. Vamos abrir para comentários, questões, elogios, críticas, preocupações. Ana, eu acho que precisa pegar no tempo. Oi? Eu acho que precisa pegar no tempo aqui, precisa do seu iluminho aqui. Vou começar. Parabéns, Gustavo, pelo trabalho. Eu acho que é
super relevante entender, né, o papel das spin-offs no contexto das universidades. Aqui na universidade, lá na Universidade Federal de Campina Grande, trabalhei com o impacto das universidades no desenvolvimento regional, então fiz várias associações, né, de como essas spin-offs elas podem contribuir, né, para o fortalecimento das universidades e aumento do impacto em contextos muitas vezes afastados dos grandes centros, que os impactos das universidades são cada vez maiores. E aí o seu estudo bibliométrico, como o professor já vem falando, né, é um estudo que permite o início, né, do avanço no conhecimento em determinada área. E eu acredito que, né, você se propôs e conseguiu atender seus objetivos e tudo mais, mas só algumas questões que me ficaram as dúvidas, né? Em alguns momentos você fala de uma revisão sistemática, em outro momento fala de um estudo bibliométrico, talvez fosse interessante padronizar, né? E trabalhar apenas com o conceito de estudo bibliométrico e trabalhar em cima da sua questão de pesquisa, né? Que foi como as spin-offs acadêmicas podem agregar valor econômico às pesquisas aplicadas no ambiente universitário. E, assim, o tamanho de um artigo científico, ele às vezes não ajuda, e a gente quer colocar todas as informações e tudo mais, você colocou todas as informações direitinho, mas eu acredito que quando você chegar ali no final, me permita, né, me corrija se eu estiver errada, aquela última, né, o último quadro contou todos os livros, é dali que você vai extrair as informações que eu acredito que você vai conseguir responder a sua questão de pesquisa, e talvez faltou pouco tempo, não na sua pesquisa, talvez no espaço, né, que você tem para escrever tudo em um artigo científico. E aí você coloca algumas respostas, né, à sua questão de pesquisa, que colocou nas considerações finais, né, o financiamento, como as organizações, né, podem criar valor, financiamento, a captação de recursos, linha de capital público, relacionamento, capacidade produtiva, as experiências, né, adquiridas pelo empreendedor. Então, talvez você pudesse trabalhar em cima desses achados, né, e fortalecendo esses resultados para chegar a concluir, né, sua resposta, a sua pesquisa, sua questão de pesquisa e propor direcionamentos ou até mesmo, como o professor falou, né, encontrar os gaps na área, os achados. Então, trabalhar mais em cima desses resultados, talvez uma submissão em periódico, e isso é que vai fazer mais diferença, né, no momento da avaliação do que a questão da parte mais bibliométrica em si. Então, fortalecer esses resultados assim, focando na sua questão de pesquisa. Que você aponta alguns direcionamentos, mas talvez por questão de tempo não deu para aprofundar no artigo científico. Então, essas são as minhas considerações e parabéns mais uma vez e obrigado por submeter esse trabalho ao seminário. Obrigado, Ana Maria. Realmente, assim, a questão do tempo e do espaço, ele acaba limitando um pouco na hora da escrita e da análise, mas acho bem interessante essa relação do resultado ter essa vinculação direta com o achado do método bibliométrico, porque realmente eu não pensei nessa linha específica, nesse formato na hora de colocar. Com certeza ficaria bem maior, mas eu acho que o resultado seria muito mais aderente a uma questão de pesquisa, sem sombra de dúvidas. Então, eu já anotei aqui para dar uma aprimorada. E da questão da revisão sistemática, sim, eu vou ter que... A gente lê, eu acabei fazendo um artigo, somente eu, então, às vezes os vícios da gente ler sozinho um artigo, a gente acaba deixando passar alguma coisa. Mas obrigado pelas ponderações. Perfeito. Temos mais algum comentário aqui? Eu gostaria de fazer alguns comentários, Pedro. Parabenizando o Gustavo pelo recorte do estudo, muito bom mesmo, tem muito campo para esse tipo de estudo. No Brasil não é cultural se falar em empreendedorismo em geral, né, na universidade. Isso é tido muitas vezes, é até mal visto em algumas universidades, né, como se o pesquisador não tivesse
o direito e a capacidade de criar uma spin-off ou uma startup e operar de forma concomitante com as atividades acadêmico-científicas. Então, acho bem bacana o estudo como um todo. Tendo a concordar com a Ana que não foi uma revisão sistemática da literatura, foi uma bibliometria, que também pode ser chamada de cientometria, né? Então, acho que é bem importante fazer essa calibragem para as próximas fases do estudo, para ir para o periódico. Também eu senti falta, sim, Gustavo, para você avaliar, né, sobre o uso da expressão startup, né? Então, o próprio Shane Stewart, no estudo que você utiliza, ele trata como startups acadêmicas, então é como se fossem sinônimos, né? Então, acho que é importante situar o leitor em relação a isso, né? Spin-offs, é claro que nem toda spin-off é uma startup, se ela não tem uma estratégia de escalonamento. Então, ela pode ser uma empresa de base tecnológica. Também tem essa separação na literatura. Acho que é legal situar o leitor em relação a isso. Bom, em relação ao uso do Bibliometrics, acho que ficou bem bacana, gostei bastante. E aquele quadro resumo que você apresentou dos autores, acho que também ficou interessante, pelo menos pegar o cluster mais importante e detalhar o que eles estudaram. Eu acho que isso foi um complemento importante do estudo, daria até para reforçar um pouquinho mais, embora esse quadro resumo que você apresentou agora, pelo menos eu não localizei no estudo, mas acho que é algo que dá para utilizar um pouco mais e fazer um fechamento bem bacana aí para a evolução do estudo. Novamente, parabéns. Obrigado, professor. A questão até da relação da spin-off, eu tentei, inicialmente na pesquisa, direcionar especificadamente. Eu até sugeria bem ao final, mas foi uma ponderação muito pequena. Acho que até é bom eu enfatizar que seria uma sugestão complementar, porque surgiram, então, no caso, a posteriori. E no início eu até me limitei também numa parte da introdução, mas que eu nem comentei, foi uma coisa muito pequena. Então, sim, é bem importante até a gente separar e deixar bem clara essa relação da diferença da spin-off para a startup, até para não gerar confusão. Eu tentei especificar a spin-off, mas não trouxe essa diferenciação de startup. E surgiu diversas vezes, muitos autores usam, alguns usam startup, outros usam spin-off, outros ou até outras terminologias em bem menor escala, mas surgem outros termos também nessa relação. No quadro, eu acabei, em função do tempo, no artigo ele está separado por parágrafos. Eu só, em função do tempo, realmente eu só segmentei num quadro ali na apresentação. Basicamente, ficou um artigo para cada parágrafo na parte dos resultados. Mas realmente foi só para tentar simplificar na apresentação pelo curto tempo mesmo. Mas muito obrigado pelos apontamentos. Muito legal, obrigado pelo comentário, Gustavo, por responder. Temos mais algum comentário, alguma sugestão? Legal, Gustavo. Super legal esse tema. A gente tem realmente visto um aumento bem grande de spin-offs acadêmicas. Eu voltei recentemente, na verdade, para o Brasil, depois de um longo período nos Estados Unidos, do meu mestrado e doutorado, acabei de voltar da UCLA. E saem realmente muitas startups de lá. Até no INSPER a gente tem nosso doutor de inovação, centro de empreendedorismo, e tem tido uma procura muito grande por parte de alunos, principalmente, e alguns pesquisadores para começar inovações baseadas em pesquisa, principalmente no curso de engenharia. Então, super relevante a pesquisa, legal.
Bom, eu acho que assim, a conexão bastante óbvia dos artigos aqui, mostrando, né, a gente tem 2 estudos bibliométricos aqui, levemente em áreas diferentes, obviamente relacionados à inovação, e que mostram que esse campo está crescendo absurdamente. Acho que isso não é surpresa para ninguém. O primeiro estudo do Joyce e do Alex mostra também que está mudando um pouco a origem, né, de onde está vindo isso. Faz bastante sentido, na verdade, o tamanho dos recursos, do investimento que a China tem na parte de inovação é assombrosa. Assim, então, é esperado que o hub mude para lá, principalmente a parte de tecnologia. E acho que conecta bem com o trabalho do Fernando Amaral também, sobre como isso é importante para as firmas. A gente já bem estabelecido a questão de capacidades tecnológicas e como isso pode ajudar. Eu acho que traz um ângulo legal aqui o trabalho na parte de inovação aberta, que é uma coisa, um fenômeno um pouco mais recente, né? Essa colaboração aberta. E, bom, queria abrir, na verdade, um espaço para vocês, e se quiserem comentar sobre qualquer um dos trabalhos que foram apresentados, comentar sobre as situações, ou qualquer outra coisa, pode dar um espaço agora. A gente tem ainda uns 20 minutos aqui, para utilizar. Obviamente, se não tiver nada para acrescentar, podemos encerrar mais cedo, mas se você puder fazer comentários. Eu gostaria de fazer um comentário complementar em relação ao que já foi apresentado e o que o Pedro trouxe agora sobre essa mudança do eixo de produção de conhecimento, né? Quando esse foi o ano em que a China superou os Estados Unidos, né, e assumiu a liderança mundial em produção tecnocientífica. E a gente começa a avaliar os impactos disso na ciência do mundo como um todo, né? Se a gente faz uma análise dos clusters de países que mais geram conhecimento por journals, os principais journals mundiais, é impressionante. A China tá liderando também na maioria deles. Então, a gente tem falado, né, sobre os impactos, né? O que isso vai mudar em relação a essa mudança da centralidade e do domínio da produção científica mundial pelos chineses. Então, é um ponto bem importante, e os estudos bibliométricos são fantásticos, né, porque eles permitem justamente demonstrar isso. Então, eu sinto assim que tem mudança aí nos próximos anos, né? Não é que é uma outra lógica para quem avalia com cuidado, né, os estudos chineses dos estudos europeus e americanos, né? É um outro tipo de construção, porque lá os estudos são fortemente financiados, tendem a ser financiados, há uma injeção financeira, né, do governo muito forte, né, centenas de parques tecnológicos, né, e parques e subparques, uma estrutura de produção de conhecimento, como o Pedro mencionou, assim, absurda, universidades recebendo aportes científicos, né, gigantescos, né, construção de centros de pesquisa e desenvolvimento, assim, de forma escalonada. Enfim, né, só um comentário adicional, né, que a gente falou tanto em conhecimento hoje, né, disseminação de conhecimento, criação de negócios a partir de novos conhecimentos,
né? Então, acho que bem interessante olhar para isso, um pouco do que foi feito aqui hoje. Acho que faz total sentido. Obrigado por ressaltar isso. E acho que tem espaço para entender um pouco. Bom, a gente vê que, ok, estão acontecendo essas mudanças, mas qual seria o impacto disso realmente para a questão de inovação, as empresas têm maior conexão com, com o universo de inovação chinês. Acho que tem uma questão bem forte que aí de nacionalismo econômico que tem surgido no mundo, que no nosso hemisfério tem sido bem oposto, ou tende a ser bem oposto à China, e com essa mudança no plano de inovação, isso pode trazer consequências bem importantes para a inovação em firmas e geração de conhecimento em geral. Acho que tem bastante espaço nesse tópico para ser explorado. Permita complementar aí, acho que foi uma felicidade nessa sessão ter dois trabalhos bibliométricos, porque há certa crítica aos trabalhos feitos com base nesse tipo de metodologia, mas ela tem uma clareza muito grande na hora de apresentar os resultados, porque se não se sabe nada sobre um determinado assunto ou área de conhecimento, né, uma pesquisa bibliométrica, cientométrica, ou até mesmo a patentométrica, né, tem algumas variações aí de nomenclatura, ela traz não só a questão dos principais atores, né, então os nomes mais relevantes naquele tema, naquela área, mas também essa questão aí, né, dos grandes campos e até mesmo das tendências. Então, por mais que se tenha muito trabalho, e tem muito trabalho, né, de análise bibliométrica, enfim, mas eu acho que é uma forma muito clara, né, de tangibilizar e de se ver aí o conhecimento, e vejo com certa frequência os trabalhos muitas vezes sendo apresentados, adicionando algo a mais àquele padrão de análise bibliométrica que se tem, acho que aí já é um ponto positivo. Queria parabenizar aqui os iniciantes aqui em SEMEAD, né, fala que até pela Joyce, né, que fez um trabalho super bem estruturado aí, a gente trabalhou super bem, e acho que o momento de apresentar num evento como esse, numa plenária mesmo que virtual, né, mostra todo o esforço passado que vocês tiveram aí em termos, né, para nós, né, professores, orientadores, ver os alunos aqui, né, ver os estudantes aqui apresentando um trabalho de maneira tão bem estruturada, e no caso aqui também escrita, é muito bacana e muito importante. Acho que nós estamos num momento aí realmente de que temos que arregaçar as mangas e botar esse conhecimento no papel e no mundo, né, para que todos possam aí valorizar o trabalho que é humano que a gente tanto almeja ter aí no nosso país. Então, parabéns aí a todos aí dessa sessão nossa aqui em especial, viu, gente? Legal, ressaltando que o Alex falou, parabéns a todos mesmo. Muito legal ver realmente estudantes de mestrado, não sei se Joyce doutorado ou mestrado também, mas muito legal ver vocês participando e fazendo trabalhos que agregam conhecimento à humanidade em geral. Muito bom ver isso. Temos mais algum comentário aqui, alguma conexão, reflexão coletiva?
Se não, a Ana Maria acabou de colocar aqui no chat, se vocês puderem depois entrar no link para avaliar a sessão, fazer isso, por favor. Eu vou colocar aqui no chat também que após a sessão, vocês estão convidados a entrar para a sessão de networking aqui no semiárido, tem uma sala virtual de networking. Fiquem à vontade para tentar conversar mais, conhecerem um pouco mais, com outros participantes também de outras sessões. E, bom, foi um prazer moderar essa sessão. Agradeço a todos aqui pela apresentação, pela indicação, pelos comentários. Muito obrigado, Ana Maria, por debater aqui todos os papers e se dedicar e ter lido e ter bons comentários para todos, e por dar o empurrão inicial aqui em todas as discussões. Enfim, foi um prazer vê-los e acho que podemos encerrar por aqui. Queria agradecer, pessoal, dizer que aprendi bastante com o trabalho de vocês. Parabéns, os professores e as meninas, né? E o Gustavo, pelo trabalho de vocês. Aprendi bastante mesmo. E bom evento. Não esqueçam de avaliar a sessão e o link da sala de network está aí, tá bom? Tchau, pessoal. Muito tchau, Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, professor. Acho que deu certo, né? Deu certo sim. Muito obrigado, Ana Maria, por salvar aí aquele silêncio estranho no começo da discussão. Estamos aqui para isso, professor. Isso aí, muito obrigado, viu? Prazer. Prazer, professor. Tchau. Até mais.